Olá, hoje a gente vai desvendar uma figura bem perigosa, o falso santo. Sabe, aquele líder, aquela figura pública que parece a pura personificação da virtude. Pois é, por trás dessa máscara pode se esconder uma sede de poder gigantesca. Vamos entender direitinho como identificar esse tipo e, claro, como se proteger dele. Vamos pensar numa coisa aqui, bem direto ao ponto. E se a pessoa que a gente mais admira pela sua virtude for, na verdade, a que esconde a maior e mais profunda fome de poder? É essa a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Bom, para começar, vamos entender como essa fachada é construída. A primeira coisa que a gente nota nesse arquétipo é uma imagem pública, nossa, impecável. É quase irresistível. É a máscara da virtude, e pode acreditar, ela é muito, mas muito bem construída. E como é que é esse retrato, né? Geralmente é um modelo de bondade, de pureza, alguém que está sempre apoiando as causas mais nobres, as mais progressistas. Dependendo do ambiente, pode até parecer uma pessoa super espiritualizada, ou então aquela figura que está totalmente acima da corrupção, da politicagem. E claro, o toque final, uma compaixão que parece infinita por todo tipo de vítima. Só que essa fachada é exatamente isso, uma máscara. E por trás de toda essa virtude existe uma fome oculta por poder. Vamos ver como é que isso se desenvolve. O contraste aqui é o ponto central de tudo. De um lado, a gente tem essa aura pública, essa imagem de pessoa virtuosa, que muitas vezes é cultivada desde cedo. Mas do outro lado, tem um motivo real, escondido, disfarçar uma sede imensa de poder, de atenção, ou até mesmo de desejos e apetites que são considerados proibidos. E é aqui que o jogo vira. A grande ironia é que essa aura de santidade, muitas vezes, é o que dá a eles um poder enorme, seja na liderança de um culto, de um partido político, o que for. E aí, uma vez que esse poder está garantido, a sua sombra finalmente tem espaço para aparecer. E como é essa sombra na prática? Olha, a transformação é drástica. A pessoa se torna intolerante. Começa a atacar qualquer um que ela considere impuro e passa a punir todo mundo que não se encaixa na sua visão de mundo. Aquela compaixão que parecia não ter fim, some, desaparece. Isso pode até parecer um pouco abstrato, coisa de ficção, mas a história nos dá um exemplo bem claro e eu diria assustador. Vamos analisar o caso de Maximilien Robespierre, uma das figuras mais famosas da Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, o Robespierre ganhou um apelido muito poderoso, o Incorruptível. A reputação dele era de uma pureza moral e política, assim, inquestionável. Isso transformou ele numa figura quase mítica e, claro, ajudou demais na sua ascensão ao poder. Mas o governo dele ficou conhecido na história como o Reinado do Terror. O homem que era visto como o mais virtuoso de todos presidiu um dos períodos mais sangrentos da Revolução. É uma contradição que ecoa até hoje. A guilhotina se tornou o grande símbolo do regime dele, e o uso dela nunca foi tão intenso quanto na época em que o Incorruptível estava no poder. Ou seja, a sombra estava totalmente no controle da situação. Então a pergunta que fica é, como a gente pode identificar esse tipo de personalidade antes que seja tarde demais? Vamos agora para uma espécie de guia prático para a gente aprender a enxergar atrás dessa máscara. Olha, o ponto crucial é este. Existem pessoas genuinamente boas, verdadeiros santos, por assim dizer. Mas essas pessoas não sentem a menor necessidade de ficar promovendo as próprias ações ou de buscar o poder. Já os falsos santos, esses em segredo são atraídos justamente por aquilo que a imagem pública deles condena: dinheiro, fama, sexo, tabus. Para a gente conseguir distinguir o real do falso, o método é bem claro. Primeiro passo, ignore as palavras, ignore a aura que eles projetam. Segundo, concentre-se nas ações, naquilo que eles fazem de concreto. E terceiro, analise com cuidado os detalhes da vida que eles levam longe dos holofotes. Fique de olho em alguns sinais de alerta bem típicos. Um prazer óbvio em exercer poder e receber atenção. Um acúmulo de riqueza que parece meio surpreendente. Um padrão de se envolver com seguidores ou pessoas que dependem deles. E um nível bem alto de egocentrismo. E o principal, uma hipocrisia gritante entre o que se fala em público e o que se faz na vida privada. Certo, digamos que o padrão foi reconhecido. Como a gente deve reagir? A parte final da nossa análise foca exatamente nisso, na estratégia. No momento em que se reconhece esse tipo de personalidade, ter clareza sobre como agir é fundamental para se proteger.
Isso significa não se deixar enganar pela fachada de jeito nenhum e tomar algumas medidas para se manter a uma distância segura. A estratégia é bem simples, na verdade. Primeiro, não caia na armadilha de se tornar um seguidor ingênuo. Segundo, mantenha uma distância segura, sempre. E terceiro, caso essa pessoa seja uma adversária, a forma mais eficaz de neutralizá-la é simples: exponha a hipocrisia dela. A história nos deu o Robespierre, mas o arquétipo do falso santo continua mais vivo do que nunca. A pergunta que fica no ar e que cada um de nós deve responder por si mesmo é: quem, no nosso mundo de hoje, está usando a máscara da virtude?